Acabou para Zubeldia. Galera, o que sobrou do trabalho de Zubeldia? O Fluminense hoje perde para o Internacional, só para você ter uma ideia de como essa derrota ela é pesada por dois fatores, tá? O Internacional tá com 14 pontos no campeonato, tá lá embaixo, né? É um dos piores mandantes do campeonato e um dos piores ataques do campeonato. Então o Fluminense consegue tomar 2 gols do pior ataque do campeonato, perder para o pior mandante do campeonato e, claro, perde o jogo para um time que recentemente, na história recente, no corte recente da história do Fluminense Internacional, o Fluminense vem se dando muito bem em cima do Internacional. Se eu não me engano, eram 10 jogos que a gente não perdia. Então, sim, a situação do Fluminense com o Internacional é muito favorável, né? E hoje tudo ruiu por causa da derrota do Fluminense. E a grande questão, pelo menos, o que mais me incomoda é que o Fluminense, de todos que na teoria estão disputando o título, o Fluminense foi o único que teve a chance de poder encostar na galera e passar alguns, tá? Dá uma olhada aqui comigo nessa tabela aqui. Você tem o Fluminense hoje em terceiro lugar, ainda com 26 pontos. E por que aqui não mudou muito? Porque Palmeiras empatou, Flamengo empatou, São Paulo empatou. Então, o Fluminense teve a oportunidade de fazer 29 e sozinho progredir numa rodada que, em teoria, teria sido uma rodada perfeita pra gente, perfeita, né? E o Fluminense não conseguiu aproveitar. E a questão que me deixa mais irritado em relação ao Zubeldia é que todo jogo importante o Fluminense não consegue atuar. O Fluminense não consegue jogar. Mas hoje o Fluminense mostrou algo novo. Algo novo que me incomodou muito, tá? O Fluminense hoje, ele conseguiu ir mal em todos os setores do campo. E eu vou te explicar isso aqui, tá? Mas é isso, meus amigos. Vamos falar um pouquinho dessa derrota do Fluminense, né? Contra o Internacional. O Fluminense ressuscitando mais um aí. Eu, particularmente, fico muito na esperança, assim, sabe? De uma, sei lá, remontada, né, no Fluminense na temporada, mas a situação tá ficando difícil. É sabido que a pressão de Zubeldia já está pegando fogo, né? Nos bastidores já tem dirigente que quer a saída do Zubeldia e tem outros que não querem. Então, sim, existe um impasse, mas a pressão vai subindo, né? Aí vamos lá. O que prende Zubeldia hoje no seu cargo, tá? Pelo menos o que deveria prender. Desempenho, né? Porque uma coisa é a gente analisar só isso aqui. Olha só, 2-0, Fluminense perdeu, logo o Fluminense precisa demitir o Zubeldia. Eu não acho que essa é a equação, tá? Eu acho que o que a pergunta que a gente tem que fazer é o que o Fluminense apresentou contra o Internacional, né? Que é aqui que eu acho que as coisas estão caindo muito, tá? Antigamente, mesmo quando o Fluminense não conseguia um resultado, né, como aconteceu no Fla-Flu, como aconteceu com o Vasco, que a gente tomou uma virada ridícula, e esses jogos que marcaram um pouco essa temporada negativamente, você tinha, querendo ou não, um Fluminense que demonstrava alguma coisa. Um Fluminense que apresentava alguma coisa. Por isso que Zubeldia ainda tem uma legião de fãs muito grande, tá? Quando eu venho aqui falar do Zubeldia e do problema que está acontecendo, eu tenho que lidar com pessoas entendidas de futebol, pessoas inteligentes, né? Que gostam do Zubeldia e que querem a manutenção do Zubeldia. Só que essas pessoas só fazem isso porque em certo momento o Fluminense apresentou desempenho, tá? Só que hoje a situação tá muito diferente, né? Hoje o Fluminense não consegue apresentar o desempenho. Então o Fluminense, além do resultado ruim, o desempenho do Fluminense dentro de campo é ruim. As escolhas de Zubeldia são escolhas questionáveis. Tudo aponta, pessoal, para um fim de casamento. Tá? Para um fim de casamento que vai acontecer hoje ou vai acontecer na quarta-feira. Eu nem sei se é na quarta-feira, tá? Eu tô falando aqui porque quarta-feira mesmo, né? Fluminense e Rivadavia, ou vai acontecer aqui. Acredito que se o Fluminense perde pro Rivadavia aqui, eu acho que ninguém consegue segurar o Zubeldia no cargo. Mas antes de falar do jogo de hoje, eu queria falar o que tá assim na minha cabeça. Eu entendo também, e eu não sou esse cara tão imediatista,
Eu entendo que as lesões atrapalharam muito o trabalho do Zubeldia, né? Você teve a lesão do Martinelli, que atrapalhou muito o trabalho, a lesão do Lúcio Acosta, que atrapalhou muito o trabalho. Não vou nem falar da lesão do Germancano, porque eu já acho que o Germancano nem faz mais parte desse plantel, assim. Estamos contando com o Germancano para Germancano. Eu acho que não existe mais isso, né? Mas teve a lesão do Germancano também. Então, assim, a gente tá falando de jogadores que são espinhas dorsais, né? Lúcio Acosta é o coração do meio de campo do Fluminense, né? O cara que faz as jogadas acontecerem. Martinelli, ele faz tudo nesse meio de campo, né? Desde marcação, desde criar jogadas, progredir, né? Sei lá, sair de um setor para o outro, tudo acontece com o Martinelli, infelizmente uma lesão também. Então, assim, eu não tô sendo paranoico. Eu sei que essas lesões atrapalharam o Fluminense também. Não é só culpa de Zubeldia, eu sei disso. Mas, meu amigo, existe uma conta no meio do futebol e essa conta ela precisa ser paga, tá? E, sinceramente, eu acho que quem vai pagar essa conta vai ser o Zubeldia. Entende? Ah, Thiago, mas é injusto. Talvez seja injusto uma demissão do Zubeldia, né? Pensando em tudo que eu tô falando pra vocês aqui. Mas meu amigo, o time tá indo pra uma pirambeira tão grande que se você não fizer nada, esse time vai cair no buraco. Entende? O que eu tô vendo? Eu tô vendo um Fluminense que tava realmente muito bem, aí aconteceram as lesões, a Fluminense piorou. Aí aconteceram os péssimos resultados, a Fluminense piorou. Agora, a gente tá vendo uma piora mental do time do Fluminense, que já não era grande coisa, tá? Esse time do Fluminense, por isso que eu acredito que a chegada do Hulk, o maior argumento que alguém pode dar é: o Hulk vem para tentar ser o líder e melhorar esse time do Fluminense em relação a mental. Pode ser. Se for isso, eu acho que é um bom argumento pro Hulk. Só que assim, meus amigos, eu vou ser honesto pra vocês. Hoje, viu o fim do jogo? O Samuel Xavier arrumando uma confusão com o Kaique, ou Kaique, né? Moleque Chaney também. Sabe, aí uma confusão no fim do jogo, jogadores frustrados e jogando aquela frustração numa... É literalmente o que a gente faz, né? A gente tá frustrado com alguma coisa, a gente tá impaciente com alguma coisa e a gente usa outra coisa como estopim pra gente tentar fazer algo, né? Pra tentar expor a nossa raiva, expor o nosso nervosismo. Então, assim, tá muito claro que tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. E às vezes, para você mudar uma rota, você precisa demitir o treinador. Entendeu? Tipo, as coisas estão dando errado. Pô, o problema não é só Zubeldia. Mas alguém vai ter que pagar essa conta. Porque as coisas precisam dar uma... A gente precisa resetar. E qual é o jeito mais fácil de resetar no Brasil? É o que todo mundo faz. Demite o técnico. Então, as demissões dos técnicos acontecem por isso também, por uma mudança de rota. No meio Porque se tu esperar o Fluminense cair lá no buraco, não tem muito o que fazer mais, sabe? Depois que o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, depois que o Fluminense foi eliminado da Libertadores, depois que o Fluminense perder muitos pontos e cair em uma draga, uma crise, daqui a pouco você não ganha nada no Brasileiro. Então, assim, você precisa entender que existe um time para você fazer uma grande mudança, mudança que essa pode ocasionar, sim, num resgate do Fluminense dentro de uma temporada, porque já adianto pra você, caso o Fluminense caia na Libertadores, caso o Fluminense caia 2024 de uma Copa do Brasil, caso o Fluminense não fique bem colocado no Campeonato Brasileiro, a conta que a gente vai pagar no ano que vem é assustador, tá? É assustador. É papo de, sabe, de se assustar mesmo. Então o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é exatamente isso. Eu acho que o Zubeldia vai cair, ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. Aí, Thiago, e o Zubeldia em si? Eu acho que o Zubeldia, por mais que ele vá pagar a conta, ele também tem uma parcela grande de culpa nisso daí, sabe? Eu acho que o Zubeldia ele foi muito por um lado de tentar confrontar o torcedor de certos jeitos, em certas escalações, né? E isso afastou o torcedor dele. E eu acho que o povo não entende, né? Os técnicos não entendem que se você tem a torcida do seu lado, você tem um aliado poderosíssimo, né? Mas se você se alia ao elenco,
Tipo, eu vou escalar fulano para que fulano não fique chateado comigo, para que eu não perca o elenco. Sendo que se fulano, dando um exemplo, pode prejudicar o Fluminense, a torcida vai ficar contra você e você vai ficar contra o fulano. E quando os resultados não acontecerem, o próprio elenco queima você, sabe? Então, assim, o treinador, ele fica realmente numa questão bem difícil. Agora, eu não acho que o Zubeldia vai ser demitido hoje. A gente sabe que o Fluminense não gosta de fazer as coisas de cabeça quente. Só se o Zubeldia pedir para sair, né? Igual assim fez o Renato, né? Eu tô saindo, não quero mais e tal. Mas assim, o Fluminense e a diretoria do Fluminense, eu não acho que vai tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Agora, vamos lá. Eu falei pra vocês no começo desse vídeo aqui que eu vi problemas no Fluminense em todos os setores e isso me deixou muito preocupado. Bom, galera, e é exatamente o que eu vi hoje, tá? Vamos lá. Começando aqui, a primeira situação que eu vi no jogo de hoje, né, foi uma formação nova, né, Eu achei que não funcionou, né, porque o Fluminense ficou sem criação, né, foi um Fluminense que tentou criar pelos lados, mas os lados não corresponderam. Canóbio fez uma partida sofrível, mais uma, né? Eu acho que hoje dos pontas, o melhor ponta que vem jogando alguma coisa, pelo menos tentando algo, é Soteldo. Então não é exagero dizer que Soteldo hoje talvez seja o melhor ponta que a gente tem. Só que o primeiro problema que eu vi no Fluminense hoje, começando sobre os setores, foi na zaga, né? O primeiro gol do Fluminense, ele vai sair de uma falha bizonha do James, sabe? E a gente precisa falar do James, entendeu? Não é a primeira falha, não é a segunda, já vai para a quarta ou quinta falha capital do jogador. Freitas é um zagueiro que já está no imaginário do torcedor como talvez o grande problema da zaga. Mas, sinceramente, o Freitas hoje está menos pior do que o James, tá? O James hoje erra mais do que o Freitas. E não tem um alarde como tem uma falha do Freitas, né? Hoje eu não vi falhas do Freitas, né? Mas eu vi falhas do James. Então a zaga falhando dessa vez, não o Freitas, mas o James. Você teve, além da zaga, uma falha muito capital do Arana também no segundo gol, né, algo que prejudicou ainda mais. Você tem falha no meio de campo com o Bernal, que eu particularmente gosto, acho que é um jogador que tem tudo para, né, mas quando volta de lesão, o Bernal ainda não conseguiu recuperar o futebol que tinha antes dessa lesão, então ele tá mal, o Bernal está mal, né, e quando o time começa a descer assim, poucos são os jogadores que vão se destacar. A exemplo de Savarino. Mesmo um time jogando tão mal, um time com um psicológico lá embaixo, com uma autoestima lá embaixo, você tem o Savarino que continua jogando muita bola e continua chutando no gol e continua criando as oportunidades, né? Então, assim, já falei erro na defesa, já falei erro no meio, né? Com o Bernal. Fluminense sente muita falta do Martinelli, se eu sei, mas não é erro, né? A gente infelizmente perdeu o jogador. Agora, o ataque hoje é um dos piores problemas que a gente tem. E eu vejo pouca gente falando sobre isso, cara. As pessoas estão muito focadas na zaga, né? Mas o ataque do Fluminense hoje é nulo, né? Castilho chegou, né? Fez alguns gols. JK vem fazendo gols, né? Mas ainda assim, o ataque do Fluminense tem problemas seríssimos com seus pontas. Galera, a gente tá falando de problema, assim, seríssimo. O Fluminense hoje não tem um ponta confiável, não tem um ponta titular, tá? Por isso que eu digo que até a vinda do Hulk, né, talvez melhore esse ataque do Fluminense, que é uma das minhas esperanças. Porque o ataque do Fluminense hoje é um dos piores ataques do futebol brasileiro. E hoje ficou assim tão claro, porque eu venho reclamando de um jogador específico, e eu falo, gente, a situação tá horrível pra Serna. Kevin Serna, ele tá vivendo um momento tão ruim que a sensação que eu tenho, que o próprio jogador desistiu já. Eu vejo o semblante do Serna no jogo, parece que ele tá sempre assim. Vai Serna ele. Sabe? Parece que ele desistiu de jogar futebol. E hoje, Savarino dá uma bola assim, que é aquela bola de tipo assim, cara, vamos voltar pro jogo, vamos. Ele na cara do gol, ele chuta em cima do goleiro.
né? Por quê? Porque tá horrível. O Serna está horrível e a gente precisa falar sobre isso. Se o Serna fosse outro jogador, talvez a torcida já estaria massacrando muito tempo. Eu não acho que o certo é massacrar o jogador, mas a verdade tem que ser dita. Serna está muito mal mesmo, né? O Fluminense está mal para jogadores nas laterais, tá? Por isso que eu digo que hoje não é loucura dizer que Soteldo é o melhor jogador, o melhor ponta do Fluminense. Hoje não é loucura dizer isso, sabe? Porque Canóbio, nulo, Serna. Além de agora estar mal, Serna ainda não consegue atuar, né? O Serna ainda perde gol, né? Que é o pior ainda. Então, assim, tá muito ruim, né? E o restante, assim, de forma geral, tá tudo abaixo. Mas hoje, só pra ter ideia, eu consegui citar problemas graves em todos os setores no jogo de hoje. Sem falar da questão anímica, né? Do time. Eu não sinto aquela garra, eu não sinto aquela vontade do Fluminense. Nós vamos vencer! Tu não sente isso, tu sente... Pô, cara, vamos lá, né? Mais um dia de trabalho aqui, jogar um joguinho. E se tu pegar a tabela, se o Fluminense vencesse hoje, meus amigos, o Fluminense hoje chegaria a 29 pontos, encostaria no Palmeiras, deixaria Flamengo pra trás, São Paulo pra trás, todo mundo pra trás. Mas o Fluminense parece que não enxergou ainda que briga pelo título. E para terminar, o grande problema do Zubeldia, todo jogo importante o Fluminense não tem desempenho. Porque eu não sei. Mas todo jogo que é um jogo importante, esse jogo vai construir algo para essa temporada. Perde. Então, assim, isso tudo pesa muito por uma demissão dele, tá? Mas é isso, cara. Por isso que eu acho que o fim da linha do Zubeldia é logo ali. É logo ali a questão de tempo. E pelo que vem apresentando esse time do Fluminense, me arrisco a dizer que se vencer contra o Rivadavia é papo de voltarmos pro jogo. Talvez a última chance que o Fluminense de Zubeldia terá é contra o Rivadavia. Porque se vence um jogo desse tamanho, um jogo dessa importância, aí eu acredito que talvez seja uma mudança de rumo que talvez a demissão do técnico traria. Mas você conseguiria isso dentro de campo. Talvez o Lúcio venha, meta 2 gols, Savarino joga pra caramba, Castilho JK, vencemos. Bum! Fluminense 2-0 no Rivadavia. Aí a torcida vai pro estádio. Aí as coisas voltam pro trilho, né? Mas hoje a gente tá a isso aqui de um buraco. Infelizmente, tá? Mas é isso. Tá tão difícil. Garganta doendo. Assistir esse jogo. Que tristeza, né? Mas é isso. Agora é ver o que a gente vai fazer contra o Rivadavia, né? E tomara que venhamos conseguir alguma coisa. Beijo, gente. Fiquem todos bem. A gente volta amanhã com mais informações do Fluminense aqui pra você. Saudações coloridas.